Bom dia, vamos para mais uma leitura. Vamos lá, então. Estamos na página 500. Esdras reuniu-os perto do riacho que corre para Ahava e ali acampamos 3 dias. Tendo observado o povo e os sacerdotes, não encontrei entre eles nenhum dos filhos de Levi. Então mandei procurar os chefes Eliezer, Ariel, Semeías, Eunatã, Jaribe, um outro Eunatã, Natã, Zacarias e Mossolão, bem como Jaiaribe e Eunata, doutores da lei. Enviei-os ao chefe Edo, que residia em Casfia, ditei-lhes as palavras que deviam dizer a Edo e seus irmãos, os natineus, residentes em Casfia, a fim de que nos trouxesse ministros para a casa de nosso Deus. E como a mão benfazeja de nosso Deus estivesse conosco, trouxeram eles um homem inteligente dentre os filhos de Moole, filho de Levi, filho de Israel, Sarabias, com seus filhos e irmãos, em número de 18. Asabias, e com ele Isaías, dentre os filhos de Merari, seus irmãos, e seus filhos em número de 20, e dentre os natineus, que Davi e os chefes tinham entregue para o serviço de levitas durante 220 natineus, todos designados por seu nome. Deixa um negócio aqui. Ali perto do riacho Ahava, publiquei em jejum a fim de nos humilharmos diante de nosso Deus e implorar dele uma feliz viagem para nós, nossos filhos e para todos os nossos haveres. Tive vergonha, com efeito, de pedir ao rei uma escolta e cavaleiros para nos proteger contra os inimigos durante o trajeto, porque havíamos dito ao rei: a mão de nosso Deus protege com sua bondade todos os que procuram, mas sua força e sua cólera se fazem sentir a todos aqueles que o abandonam. Por isso jejuamos e invocamos o nosso Deus, e ele nos ouviu. Escolhi 12 chefes dos sacerdotes Sarabias e Asabias e 10 de seus irmãos. Diante deles pesei a prata, o ouro e os utensílios dados em oferenda para a casa do nosso Deus pelo rei, seus conselheiros e seus príncipes, bem como pelos israelitas, e ali se encontravam. Entreguei-lhes o peso de 650 talentos de prata, utensílios de prata do peso de 100 talentos de ouro, 20 taças de ouro, valendo 1000 dáricos, e 2 vasos de um bronze muito claro e brilhante, tão belo como o ouro. E disse-lhes: vós sois santos diante de Deus, esses utensílios são consagrados, esta prata e este ouro são uma oferta espontânea feita ao Senhor, Deus de vossos pais. Guardai-vos com cuidado até o momento em que vós os pesareis diante dos chefes dos sacerdotes e dos levitas e diante dos chefes da família de Israel em Jerusalém, nas salas da casa do Senhor. Os sacerdotes e levitas receberam, pois, o ouro, a prata e os utensílios assim pesados para levá-los a Jerusalém, à casa de nosso Deus. Partindo do riacho de Ahava, no 12º dia do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. A mão de nosso Deus nos protegia e nos salvava das mãos dos inimigos e de suas emboscadas durante o trajeto. Chegados a Jerusalém, repousamos durante 3 dias. Ao quarto dia, a prata, o ouro e os utensílios foram pesados na casa de nosso Deus e entregues a Merimute, filho de Urias, o sacerdote. Ele tinha consigo Eleazar, filho de Finéias, e com eles os levitas, Josabade, filho de Josué, e Noadias, filho de Benui. Tudo foi contado e pesado, e ao mesmo tempo o peso era total foi consignado por escrito. Os que voltaram ao exílio, homens nascidos no cativeiro, ofereceram em holocausto aos deuses de Israel
12 touras por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes pelos pecados, tudo em holocausto ao Senhor. Entregaram o decreto do rei aos satrapas do rei e aos governadores de além do rio. Estes deram seu apoio ao povo e à casa de Deus. Os casamentos mistos. 9. Após todos esses acontecimentos, os chefes aproximaram-se de mim e disseram-me: O povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, não se conservaram afastados dos habitantes desta terra. Imitaram as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Tomaram entre as filhas deles mulheres para ele e para seus filhos. Assim a raça santa misturou-se com a dos habitantes desta terra, e os chefes e os magistrados foram os primeiros a dar a mão a essa transgressão. Ouvindo essas palavras, rasguei minha túnica e a capa, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e sentei-me consternado. Ao redor de mim reuniram-se todos aqueles que temiam as palavras de Deus de Israel por causa da transgressão dos filhos do cativeiro. Quanto a mim, fiquei sentado e angustiado até o sacrifício da tarde. Na hora da ablação da tarde, levantei-me de minha aflição, com minhas vestes e meu manto rasgado. Então, caindo de joelhos, estendi as mãos para o Senhor meu Deus e disse: Meu Deus, estou coberto de vergonha e de confusão ao levantar minha face para vós, meu Deus, porque as minhas iniquidades acumularam-se sobre nossas cabeças e nosso pecado chegou até o céu. Desde o tempo de nossos pais até o dia de hoje, temos sido gravemente culpados, e por causa de nossas iniquidades fomos escravizados, nós, nossos reis e nossos filhos. Fomos entregues à mercê dos reis de outras terras, à espada e ao cativeiro, à pilhagem e à vergonha que nos cobre mesmo nos dias de hoje. Entretanto, o Senhor nosso Deus testemunhou-nos por um momento a sua misericórdia, permitindo que subsistisse um resto dentre nós e concedeu-nos um abrigo em seu lugar santo. Nosso Deus quis assim fazer brilhar a nossos olhos a sua luz, a nos dar um pouco de vida no meio de nossa servidão. Porque somos escravos, mas nosso Deus não nos abandonou em nosso cativeiro. Ele concedeu-nos a benevolência dos reis da Pérsia, dando-nos vida bastante para reconstruir a morada de nosso Deus e reerguer as ruínas, e prometeu-nos um abrigo seguro em Judá e em Jerusalém. Agora, o Deus nosso, que mais poderemos dizer depois de tudo isso? Abandonamos os mandamentos que vós nos deste, por meio de vossos servos, os profetas, que diziam: A terra em que heides entrar para dominar, como possessão vossa, é a terra da impureza, contaminada pelas imundícies dos povos dessas regiões, dessas abominações e impurezas com que encheram de uma extremidade à outra. Não deis, pois, vossas filhas e vossos filhos a seus filhos, e nem tomeis as suas filhas por vossos filhos. Não vos preocupeis com sua prosperidade e seu bem-estar, para que vos torneis fortes e comais os bons produtos da terra, a qual transmitirei para sempre como herança aos vossos filhos. Depois de tudo o que nos aconteceu por causa de nossas más ações e nossa grande culpabilidade, vós nos conservastes, ó nosso Deus, mais do que merecia as nossas iniquidades, e deixaste subsistir um resto entre nós. Poderíamos recomeçar a violar vossas leis, aliando-nos a esses povos abomináveis? Não vos irriteis contra nós até nos exterminar sem deixar um sobrevivente que pudesse escapar? Senhor Deus de Israel, vós sois justos, porque presentemente nada mais somos que um resto de sobreviventes. Eis-nos aqui diante de vós com nossa falta, porque não poderíamos subsistir em vossa presença depois do pecado. Reforma de Esdras. 10. Enquanto Esdras, prostrado diante
da casa de Deus fazia chorando esta prece e esta confissão, foi-se reunindo em torno dele uma multidão numerosa de israelitas, homens, mulheres e crianças, e o povo também derramava abundantes lágrimas. Então, Sequenias, filho de Jeiel, dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: Nós pecamos contra nosso Deus, tomando por mulheres as estrangeiras pertencentes ao povo desta terra. Entretanto, resta ainda uma esperança para Israel. Faça agora uma aliança com nosso Deus, propondo-nos a mandar de volta todas essas mulheres e seus filhos, de conformidade com teu conselho e o daqueles que têm respeito pelos mandamentos de nosso Deus, e que seja feito segundo manda a lei. Levanta-te, pois, para regulamentar esse trabalho. Estaremos contigo, coragem e mãos à obra. Então Esdras levantou-se e fez com que os chefes dos sacerdotes, dos levitas e de todo Israel jurassem que agiriam como acabava de ser dito, e eles juraram. Depois, deixando a casa de Deus, foi ao quarto de Joanã, filho de Eliasibe. Tendo entrado ali, permaneceu sem comer nem beber, porque chorava o pecado dos filhos do cativeiro. Publicou-se então, em Judá e Jerusalém, que todos os filhos do cativeiro viessem reunir-se em Jerusalém. Quem não comparecesse dentro de 3 dias, conforme as ordens dos anciões e dos chefes, veria confiscados os seus bens e seria excluído da assembléia dos filhos do cativeiro. Todos os homens de Judá e de Benjamim reuniram-se em Jerusalém nos 3 dias. Era o 20º dia do 9º mês. Todo o povo que se encontrava na praça do templo de Deus tremia não só pela gravidade da circunstância, mas também porque estava chovendo. Esdras, o sacerdote, levantou-se e disse-lhes: Vós pecastes tomando mulheres estrangeiras, agravando assim a falta de Israel. Agora compenetrai-vos de vossa falta diante do Senhor, o Deus de nossos pais, e fazei a sua vontade. Separai-vos dos povos dessa terra e das mulheres estrangeiras. Toda a assembléia respondeu em voz alta: Sim, devemos proceder como disseste, mas o povo é numeroso, e é a estação das chuvas. Não é, pois, possível ficar-se fora ademais. Isto não é trabalho de 1 ou 2 dias, porque cometemos uma grande transgressão nesse assunto. Que nossos chefes fiquem aqui para representar a assembléia inteira, e todos aqueles que em nossas cidades receberam em suas casas uma ou mais mulheres estrangeiras se apresentem nas datas fixadas com os anciões e cada cidade e seus juízes, até que consigamos apartar de nós o fogo da cólera de nosso Deus por causa dessa questão. Só Jonatã, filho de Azael, e Jaazias, filho de Tecoa, se apresentaram para contradizer esta ordem, apoiados por Mosolão e Sebatai, o levita. Os filhos do cativeiro, porém, conformaram-se. Esdras, o sacerdote, alguns homens, chefes de família, segundo suas casas, todos designados por seus nomes, puseram-se à parte e, sentando-se, começaram a examinar a questão do 1º dia do 10º mês. No 1º dia do 1º mês, resolveram a questão dos homens que tinham desposado mulheres estrangeiras. Entre os filhos dos sacerdotes encontravam-se alguns que haviam desposado mulheres estrangeiras, a saber, filho de Josué, Josedeque e seus irmãos, dos quais havia Amazias, Eliezer, Jaribe e Golias. Esses se comprometeram a repudiar suas mulheres e ofereceram um carneiro pela expiação de sua falta. Dos filhos de Emer, Anani e Zebedias, dos filhos de Arim, Maasias, Elias, Semeias, Jeiel e Osias. Dos filhos de Fazur, Elioenai, Maasias, Ismael, Natanael, Josabel e Elasa. Entre os levitas, Josabel, Semei, Selaías, chamado também Selita, Fataías, Judá e Elizer. Entre os cantores, Elisabe. Entre os porteiros, Selum, Telum e Uri. Entre os israelitas, dos filhos de Faraós, Remeías, Gesias, Melquias, Miamim, Eliazer, Melquias e Bananias. Dos filhos de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abide, Jerimote e Elias. Dos filhos de Zetua, Elioenai, Eliasibe, Matanias, Jerimote, Zabade e Aziza. Dos filhos de Bebai, Joanã, Ananias, Zabai, Atalai. Dos filhos de Bani, Mossolão, Meluque, Adaías, Jazube, Saal e Ramote. Dos filhos de Faat, Moabe, Edna, Cal, Bananias, Mazias, Matanias, Beceleel,
Benui e Manassés. Dos filhos de Arim, Eleazer, Gesias, Melquias, Semias, Simeão, Benjamim, Meuluque, Zamarias. Dos filhos de Assom, Matanai, Matata, Zabade, Elifelete, Germai, Manassés, Semei. Dos filhos de Bani, Maade, Anrão, Uel, Banaías, Badaías e Quelial. Vanias, Merimute, Eliasabe, Matanias, Matanai, Jaze, Bani, Benui, Semei, Salmias, Natã, Adaías, Mequenedebai, Cisai, Sarai, Eusrel, Selemial, Semerias, Selum, Amarias, José. Os filhos de Nebo, Jeiel, Matatias, Zabade, Zanias, Gedu, Joel e Bananias. Todos esses homens que haviam desposado mulheres estrangeiras despediram-nas com seus filhos. Exato. Chegamos no livro de Neemias, ou segundo de Esdras. Oração de Neemias. Palavras de Neemias, filhos de Euquias. Aqui tem um asterisco que está escrito: apresenta-se como uma agenda de notas ou reflexões acerca da viagem de Neemias fez a Jerusalém com autorização do rei da Pérsia. No mês de Casleu, do 20º ano, encontrando-me eu em Susa, no palácio, eis que chegaram de Judá Anani, um dos meus irmãos, com alguns companheiros. Perguntei-lhes pelos judeus libertados que tinham escapado ao cativeiro e a respeito de Jerusalém. Os que escaparam, disseram-me eles, os que voltaram do cativeiro estão lá na província, numa grande miséria e numa situação humilhante. Os muros de Jerusalém estão em ruínas e suas portas foram incendiadas. Ouvindo tais palavras, sentei-me para chorar e fiquei vários dias desolado. Jejuei e orei diante do Deus do céu. Tem outro asterisco aqui. Orei. Encontremos no livro de Neemias muitas outras orações do mesmo gênero, inseridas no decorrente da narração, dando-lhe um caráter de intimidade e fervor. Orei dizendo: Ah, Senhor, Deus do céu, Deus grande e terrível, vós que permaneceis fiel à vossa aliança, exerceis a misericórdia para com aqueles que vos amam e observam os vossos mandamentos, que os vossos ouvidos estejam atentos e vossos olhos se abram para ouvirdes a prece que eu, vosso servo, estou fazendo na vossa presença, de noite e de dia, pelos filhos de Israel, vosso servo, confessando os pecados que nós, os israelitas, cometemos contra vós. Porque eu mesmo e a casa do meu pai temos pecados. Nós vos ofendemos gravemente e não observamos as leis, mandamentos e preceitos que deste a Moisés, vosso servo. Lembrai-vos da palavra que destes ao vosso servo Moisés, dizendo: se transgredirdes meus preceitos, e vós dispersareis entre as nações, mas se voltardes a mim, se observardes seus mandamentos e os praticardes, mesmo que estejais deportados às extremidades dos céus, e vos reunirei dali, e vos farei retornar ao lugar que escolhi para estabelecer nele a morada do meu nome. Eles são vossos servos que, mesmo este mesmo povo que libertastes para o poder e a força de vossa mão. Ah, Senhor, prestai ouvidos à oração deste vosso servo e à oração dos vossos servos que veneram o vosso nome. Dignai-vos hoje dar bom êxito ao vosso servo e fazei-o ganhar o favor deste homem. Eu era então copeiro do rei. Volta de Neemias a Jerusalém. 2. Vamos lá. No 20º ano do rei Artaxerxes, no mês de Nissan,
Estando o vinho diante de mim, tomei-o e ofereci ao rei. Ora, jamais, em outra ocasião, eu estivera triste em sua presença. Disse-me o rei: Por que tens a face sombria? Não estás doente? Tens, no entanto, algum dissabor? Muito conturbado, respondi ao rei: Viva o rei para sempre! Como não haverias eu de estar pesaroso desde que a cidade onde se encontram os túmulos de meus pais está devastada e suas portas consumidas pelo fogo? Disse meu rei: Que tens a me pedir? Então, fazendo uma prece ao Deus do céu, eu disse ao rei: Se aprouver ao rei, e se teu servo te é agradável, permite-me ir à terra de Judá, a cidade onde se encontram os túmulos de meus pais, para reconstruí-la. O rei, junto de quem estava sentada a rainha, perguntou-me: Quanto tempo durará tua viagem? Quando voltarás? Ele consentiu que eu partisse logo que lhes fixei certo prazo. Aqui tem um asterisco. A rainha. Parece que Neemias procurou, para a apresentação de seu pedido, o momento favorável que o rei estava frente a frente com a rainha, sem dúvida para que essa intervisse em seu favor. Prossegui. Se o rei achar bom que me deem misivas para os governadores de além do rio, a fim de que me deixem passar para Judá, outra carta para Asaf, o intendente da floresta real, para que ele me forneça madeira para a viga das portas da fortaleza vizinha ao templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que eu habitar. O rei concordou com meu pedido, porque a mão favorável de meu Deus estava comigo. Fui ter com os governadores de além do rio e entreguei-lhes a carta do rei. Ora, o rei fizera-me escoltar por alguns chefes militares e cavaleiros. Mas quando Sanabalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, foram informados disso, ficaram grandemente despeitados por ter chegado um homem que procurava o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém, e depois de ter passado ali 3 dias, levantei-me durante a noite, acompanhado de um pequeno grupo de homens, sem dizer a ninguém o que o meu Deus me inspirava a fazer por Jerusalém. Não tinha comigo outro animal senão aquele em que montava. Saí à noite pela porta do vale e dirigi-me à fonte do dragão e à porta da esterqueira. Verifiquei que as muralhas de Jerusalém estavam arruinadas e que as portas estavam consumidas pelo fogo. Prossegui rumo à porta da fonte e à piscina do rei, mas não havia ali lugar para passagem com minha montaria. Subi então à noite ao barranco e examinei a muralha. Retomei em seguida o mesmo caminho e reentrei pela porta do vale. Os magistrados ignoravam onde eu tinha ido e o que queria fazer. Até aquele momento, eu nada havia deixado transparecer nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos homens importantes, nem aos magistrados, nem às demais pessoas do povo que se ocupavam dos trabalhos. Disse-lhes então: Vede a miséria em que estamos, Jerusalém devastada, suas portas consumidas pelo fogo. Vinde, reconstruamos as muralhas da cidade e ponhamos termo a esta humilde situação. Contei-lhes em seguida como a mão de meu Deus me fornecera e narrei-lhes tudo o que dissera ao rei. Gritaram todos: Vamos, reconstruamos, e com coragem puseram-se a trabalhar nesta boa obra. Quando Sanabalate, o Horonita, Tobias, o servo amonita, e Gozem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós e disseram num tom de desprezo: Que estáis fazendo? Quereis revoltar-vos contra o rei? Respondi-lhes: O próprio Deus do céu é quem nos fará triunfar. Nós somos seus servos e vamos reconstruir. Quanto a vós, não tendes parte, nem direito, nem lembrança em Jerusalém. Reconstrução das muralhas da cidade. 3. O sumo sacerdote Eliasibe e seus irmãos sacerdotes puseram-se a trabalhar para reconstruir a porta das ovelhas. Consagraram-na e assentaram-lhe os batentes. Construíram a muralha até a torre de Meia, a qual consagraram e prosseguiram até a torre de Ananel. Aqui explica que a porta das ovelhas é assim chamada porque próximo a ela encontrava-se um mercado de ovelhas. Esta porta de ovelhas é mencionada em Jó com o nome de porta probática.
Ao lado deles construíam os homens de Jericó, e mais longe Zacur, filho de Anri. Os filhos de Asna construíam a porta dos peixes, colocaram-lhe as vigas e assentaram-lhes os batentes, com suas fechaduras e suas trancas. Ao lado deles trabalhavam na reparação Marimute, filho de Urias, filho de Acus, depois Mossolão, filho de Baraquias, filho de Mesezebel, depois Sadoc, filho de Baanás. Ao lado deles trabalhavam os tecuitas, mas seus chefes não prestaram seu apoio ao trabalho do seu senhor. Joiada, filho de Fazia, e Mossolão, filho de Besodias, reparavam a porta antiga, puseram-lhe as vigas e colocaram os batentes, as fechaduras e as trancas. Ao lado trabalhavam Meltias, o Gabaonita, Jadom, o Meronatita, bem como seus homens de Gabaon e de Masfa, que eram súditos do governador da outra banda do rio. Ao lado trabalhava Eziel, filho de Araías, que pertencia à turma dos ouvires, depois Ananias, da turma dos perfumitas. Reconstruíram Jerusalém até um muro largo. Ao lado deles trabalhava Rafaías, filho de Ur, chefe de uma metade do distrito de Jerusalém. Depois, frente à sua casa, Gedaías, filho de Aromafe, e em seguida Atás, filho de Azebonias, Melquias, filho de Erem, e Azube, filho de Falat Moabe. Repararam outra parte da muralha e a torre dos fornos. Ao lado deles trabalhava com suas filhas Selum, filho de Aloes, chefe de outra metade do distrito de Jerusalém, Anum, e os habitantes de Zanoé repararam a porta do vale, reconstruíram-na e trocaram os batentes e as fechaduras e as trancas, e fizeram além disso 1000 côvados de muro até a porta da esterqueira. Melquias, filho de Recabe, chefe do distrito de Betacarão, reformou a porta da estequeira, reconstruiu-a, colocando-lhe também os batentes, as fechaduras e as trancas. Selum, filho de Colhosa, chefe do distrito de Masfa, reparou a porta da fonte, reconstruiu-a, cobriu-a e colocou-lhes os batentes, as fechaduras e as trancas. Fez além disso os muros desde a piscina de Siloé, ao lado do jardim do rei, até a escada que desce da cidade de Davi. Depois dele, Neemias, filho de Asboc, chefe da metade do distrito de Betsur, trabalhou até defronte do túmulo de Davi, até o reservatório artificial e até a casa dos heróis. Depois dele trabalharam os levitas, com Rum, filho de Beni, ao lado trabalhava para o seu distrito Azebias, chefe da metade do distrito de Seila. Mais longe, trabalhavam seus irmãos sob a direção de Bavai, filho de Enadad, chefe da outra metade de Seila. Azer, filho de Josué, chefe de Masfa, reparou outro setor da muralha defronte da subida do arsenal até a esquina. Depois dele, Baruque, filho de Zacai, trabalhava com ardor em outra seção desde a esquina até a entrada da casa do sumo sacerdote Eliasibe. Depois dele, Merimute, filho de Urias, filho de Acus, trabalhava noutra seção desde a porta da casa de Eliasife até a extremidade dessa casa. Mais ao longe trabalhavam os sacerdotes, os homens da planície do Jordão. Depois deles, Benjamim e Azube trabalhavam defronte das suas casas. Depois deles, Azarias, filho de Maasias, filho de Ananias, ao lado de sua casa. Depois dele, Benui, filho de Enadad, trabalhava em outra seção desde a casa de Azarias até a esquina e ao contorno. Falei, filho de Oze, trabalhava defronte da esquina e a alta torre que aparece sobre o palácio real, perto do átrio da prisão. Depois dele trabalhava Fadaías, filho de Faros,
Os natineus habitavam Ofel até a fronte da porta da água, a oriente a torre que se salientava. Depois dele, os tecuitas trabalhavam na parte seguinte de fronte da torre que se salientava até o muro de Ofel. Acima da porta dos cavalos, trabalhavam os sacerdotes, cada um diante de sua casa, depois deles Sadoc, filho de Emer, diante de sua casa, depois Semeias, filho de Sequenias, guardião da porta oriental do templo. Depois dele, Ananias, filho de Seleias, e Anum, o sexto filho de Selef, repararam outra porta de seção. Depois dele, Mossolão, filho de Baraquias, trabalhava diante de sua residência. Depois dele trabalhava Melquias, que pertencia à turma dos ourives, até a casa dos natineus e dos negociantes diante da porta de Meficade, até o quarto da esquina. Enfim, entre o quarto da esquina do contorno e a porta das ovelhas trabalhavam os ourives e os negociantes. Amanhã seguimos em dificuldades e obstáculos.